Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Trata-se de recurso contra o despacho do presidente de indeferimento do requerimento número 1298, CPI sobre a apreensão de livros na Bienal Internacional no Rio de Janeiro. A decisão do excelentíssimo senhor presidente dessa casa afirma, que eu contrariei o regramento das casas de lei, antecipando-me, pois de imediato ingressei com representação junto com o Tarcísio no Ministério Público, e que, extrapolando o rito investigatório determinado no artigo 124, inciso 2º do Regimento Interno. O segundo argumento, que o fato determinado na pretensa inquisa parlamentar também já se encontra para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz esse recurso, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que a gente, ao longo da nossa militância política, a gente precisa saber escolher as brigas em que a gente se envolve. E a intensidade que nós temos que nos empenhar em cada uma dessas brigas, dessas batalhas, tem a ver com o que está em jogo, com o que está ameaçado. Hoje, no Brasil e no mundo, nós assistimos o retrocesso dos valores democráticos. No Brasil, nós temos um presidente eleito que passou a sua carreira política inteira negando a democracia e afirmando a ditadura. Temos também um governador de extrema-direita. A experiência, especialmente a experiência do século XX, nos ensina que o autoritarismo, às vezes, ele vem na forma de golpes contundentes, agudos, que de uma hora para outra mudam o cenário político, mudam a situação nacional. Em outras situações, e no caso do fascismo italiano e do nazismo alemão, esse é o exemplo, o autoritarismo, ele vai ganhando terreno pouco a pouco, inclusive se utilizando das instituições democráticas para impor o autoritarismo, corrompendo as instituições democráticas, as instituições republicanas. Hoje, o que acontece no Brasil é que vários passos vêm sendo dados pelas várias esferas do Executivo e vários entes da Federação, e esses passos na direção do autoritarismo precisam ser contrapostos com contundência. Esse é o caso do que aconteceu na Bienal do Livro. O prefeito deu um passo na direção do autoritarismo, se arvorou o papel de censor, despachou a Guarda Municipal para a Bienal para fazer a apreensão de livros. E o que é mais grave, contou com a chancela do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa Câmara Municipal tem que dar uma resposta à altura. Nós não podemos abrir mão de exercer a nossa função de fiscalizar o Executivo e, mais ainda, somos guardiões da democracia. Temos que agir sempre em defesa das liberdades democráticas, seja a nossa democracia a mais frágil que seja, mais ainda é importante que hajamos como guardiões da democracia. Não podemos aceitar que o prefeito Marcelo Crivella haja como censor, envie a Guarda Municipal para confiscar livros na Bienal e que a resposta do Parlamento seja o silêncio.
que a resposta do parlamento seja que a justiça se manifeste, nós não vamos nos manifestar. Vossa Excelência tem 10 segundos. Para concluir, senhor presidente, essa é uma votação importante para a história da nossa cidade e, quiçá, para a história do Brasil. Essa casa não pode abrir mão do seu dever de defender a liberdade de expressão, de defender a democracia diante de um prefeito que tenta encarnar o papel de censor vereador autoritário. Obrigado, senhor. Votaram sim 14 senhores vereadores, não 28 senhores vereadores, pedido regimentalmente de votar o presidente. O recurso está, já consignei o voto de Vossa Excelência. O recurso está rejeitado, segue ao arquivo. Declaração de voto. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero tentar manter a tranquilidade, mas eu quero dizer que eu acho que essa foi a pior derrota que eu já sofri numa proposição minha aqui nessa Câmara Municipal, não por conta das consequências para mim ou para a bancada do PSOL ou para a luta política no parlamento, mas eu acho que boa parte dos vereadores e das vereadoras dessa casa estão distraídos, não estão percebendo o momento histórico em que estão vivendo. Nesse momento, senhor presidente, eu me sinto como um cidadão italiano dos anos 20 do século passado, assistindo a um tribunal italiano, lavando as mãos para o avanço do autoritarismo, do fascismo de Benito Mussolini. Em momentos como esse, que as tragédias são escritas na nossa história. Um prefeito virando um censor, usurpando poderes que não tem, enviando a Guarda Municipal para a Bienal para censurar livros. E a resposta da Câmara Municipal é que ela não tem nada a ver com isso, que ela não tem que investigar. Infelizmente, eu preciso dizer aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que a defesa das liberdades democráticas é uma das prioridades da minha atuação política. E não vou poder encerrar o debate sobre essa CPI nesse plenário. Vou me reunir com a assessoria jurídica do nosso mandato para tomar as medidas judiciais cabíveis para garantir o direito da minoria de instalar uma comissão processante diante de fatos tão graves. De todas as brigas que eu decido comprar, essa é uma das que eu acho mais importante e que eu cobrarei com o máximo de afinco e convicção. Não aceito o silêncio da Câmara Municipal diante do autoritarismo do prefeito Marcelo Crivella e tomarei, com todo respeito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, mas não posso aceitar essa distração nesse momento histórico e levarei esse debate para as vias judiciais.